Estão comigo aqui no estúdio Andressa Moraes, antropóloga e doutoranda em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, César Sanson, doutor em Sociologia do Trabalho e professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, e Amanda Belo, doutoranda em Serviço Social e militante do movimento Amélias, Mulheres do Projeto Popular. Teremos ainda a participação em vídeo do professor do Departamento de Direito, o professor doutor Zéu Palmeira Sobrinho. Antes de iniciar o tema de hoje, queria lembrar a você de casa que você pode participar e a sua participação é fundamental. Envie a sua questão através do nosso WhatsApp pelo número 99193 6032 e participe. Bom, boa noite a todos e obrigado por terem aceito o nosso convite. Nós temos aí uma realidade face a essas discussões em torno do mercado de trabalho, da reforma trabalhista, né? A realidade sempre presente do serviço ou do trabalho doméstico. E eu queria que a gente, primeiramente, contextualizasse o trabalho doméstico hoje no Brasil. Como é que está essa questão dos direitos que hoje são regulamentados para os trabalhadores domésticos? Quem gostaria de começar? Eu posso. Por favor, Amanda. Então, primeiro a gente precisa pensar que as trabalhadoras domésticas, elas não foram regulamentadas pela legislação da mesma forma que os demais trabalhadores urbanos e rurais. O período da Constituição de 88 foi um período de disputa entre o reconhecimento ou não reconhecimento do trabalho doméstico como um trabalho igual aos demais. Então, mesmo com as lutas e com as disputas, a Constituição de 1988 não saiu as trabalhadoras domésticas com a mesma regulamentação que os demais trabalhadores. Então, é apenas com a PEC 72, que foi aprovada em 2013, que as trabalhadoras domésticas passam a ter uma série de direitos que outros trabalhadores já tinham acesso. O professor Sérgio comentou um pouco. O FGTS é obrigatório, seguro-desemprego, possibilidade de contabilizar horas extras, seguro-acidente de trabalho. São vários direitos que os demais trabalhadores urbanos e rurais já tinham acesso e as trabalhadoras domésticas não, apenas com a PEC de número 72, 2013, que só foi regulamentada, teve uma legislação regulatória para poder discutir e implementar esses direitos em 2015, com a legislação 150. Então, a gente precisa pensar que existe uma discriminação histórica do trabalho doméstico, que é prioritariamente realizado por mulheres negras, da classe trabalhadora e pauperizadas. Então, a gente precisa pensar que existe uma discriminação histórica em relação ao trabalho doméstico e que essa legislação, tanto o projeto de emenda constitucional 72 como a Lei 150 de 2015, vem na busca por entender que isso é uma vergonha e por tentar trazer não seria uma reparação, mas uma equiparação necessária para, pelo menos nesse momento, sanar esse processo de direitos. Pensar o trabalho doméstico é pensar essa importante legislação, é pensar que não foi uma aprovação fácil, existiram diversas disputas dentro da Câmara, dentro do Senado, perguntando se seriam mais direitos para menos trabalhadoras, se não poderia gerar uma demissão em massa. E então não foi um processo, é pensar que a nossa Câmara dos Deputados ela é constituída prioritariamente por homens, muitos conservadores da elite brasileira e que também são patrões de trabalhadoras domésticas. Então, pensar que foi uma disputa acirrada, os movimentos feministas e os movimentos de trabalhadoras domésticas estiveram presentes na Câmara, no Senado, pleiteando, disputando, reivindicando mesmo esses direitos e é muito importante pensar que conquista de direitos vem de movimentos sociais, vem das reivindicações dos movimentos sociais e da classe trabalhadora. Então, pensar que são avanços de direitos importantes e que são conquistas travadas, adquiridas com duras batalhas. Perfeito. Amanda, justamente assim, se é direito, se a gente está falando de direito, a gente está falando de luta dos trabalhadores. Como é que foi isso também, É bom resgatar essa história. Eu queria fazer um comentário a partir das observações da Amanda.
O emprego doméstico é, de longe, a categoria que mais emprega mulheres no Brasil. Fala-se aproximadamente um universo de 6 milhões de mulheres, né, que trabalham no emprego doméstico. Que, aliás, o emprego doméstico é uma particularidade bem brasileira. Não é? Você não encontra isso com essa dimensão gigantesca que tem aqui no Brasil. Tem a ver com as nossas raízes, né, da história brasileira. Agora, lamentavelmente, é importante que se diga isso, apesar desse reconhecimento tardio, não é? Só vem no século XXI, de equiparar o emprego doméstico às outras atividades, não chega a um universo de 25% a formalização do emprego doméstico. Quer dizer, ele continua sendo largamente praticado e usado nos moldes anteriores, né? A formalização com a legislação, ela foi muito baixa e nós teríamos que verificar os últimos dados, mas é bastante provável que tenha, inclusive, caído essa formalização em função da crise agora. Não é? E há indicativos também que o emprego doméstico voltou a crescer também em função da crise, em função de que o mercado de trabalho está desaquecido e muitas pessoas voltam para a atividade do emprego doméstico, diarista, etc. e tal, com uma forma de remuneração. Então, a lei foi importante porque ela realmente é um reconhecimento resultante disso que a Amanda falou, não é, de uma luta histórica, mas ela é uma lei que pouco, de fato, veio mudar a realidade do emprego doméstico no Brasil. Lamentavelmente, continuamos, não é, com uma situação muito similar à anterior da própria legislação, com rendimentos abaixo do mínimo, né, sem controle, sem fiscalização, sem jornada de trabalho. Né? E é importante que se diga também que essa legislação ela foi resultante de um esforço gigantesco que foi feito, mas a sociedade brasileira não acolheu bem. Lamentavelmente, não acolheu bem. Há uma cultura na sociedade brasileira, né, de quem cede uma atividade, um serviço de emprego doméstico até como um favor para alguém, não como um direito. E havia aquele receio de agora isso vai onerar, né? A pessoa que antes praticava esse trabalho que era quase da família, né? Tinha essa herança, o que é uma perversidade, grande, porque né? O trabalhador é quase da família. Algo registrado. E aí quando você vai formalizar isso, parece que vem o fantasma do desemprego, né? André, você podia também complementar. Isso, então... o processo histórico, como se falou aqui já em relação às legislações, a gente está falando de trabalho doméstico no âmbito de um ganho, né, de um alcance de reconhecimento e de demandas de movimentos sociais que envolve um campo muito recente, né, se a gente for pensar assim, em matéria de legislação trabalhista, né? Uma das pesquisas, das primeiras pesquisas pioneiras nesse sentido foi da Alda Mota, a socióloga baiana, em que ela vai descrever esse perfil das trabalhadoras domésticas, né? Vamos falar no gênero feminino, porque se trata disso, de colocar nessa perspectiva. Hoje a maior parcela de pessoas trabalhando nesse tipo de atividade profissional são mulheres negras, né? São mulheres de baixa escolaridade, são mulheres que enfrentam dificuldades para acessar o mercado de trabalho e que isso faz parte também de uma herança escravocrata, né? Então, trazendo um estudo mais recente de 2015 da socióloga da Universidade de Brasília, Mariana Macedo, ela faz esse balanço, né? Ela tenta reaplicar a pesquisa empírica que foi feita pela Alda Mota e aí 30 anos depois ela se depara já com toda essa legislação que a gente tem aí, mas encontrando as mesmas dificuldades. O perfil dessa mulher, dessa trabalhadora doméstica, permanece o mesmo, não há muitas mudanças, e isso está associado, sobretudo, ao nosso processo de escravocrata, né? A gente tem um histórico aí da escravidão que faz com que essas atividades, que também foram elaboradas, sobretudo, considerando aí a concepção da participação nessa área pública dividida para homens e o espaço do universo privado para mulheres, essa divisão do trabalho, da sexual do trabalho, nesses moldes também tem essas implicações. E aí nós teríamos que fazer um desenho um pouco mais espraiado, né, para pegar essas nuances aí complementares. Por quê? Porque não é só o processo de escravidão que a gente vem colocar abaixo, mas aí o que é que vem a partir disso? Quando é que a gente acaba com a escravidão e quando é que a gente começa a nos importar ou a construir uma sociedade brasileira voltada para o empoderamento dessa população que foi escravizada? Quais são as chances de oportunidade que a gente vai formar na sociedade brasileira a partir
partir disso. Então, a gente encontra certas dificuldades. Não é à toa que, a partir desses processos e dessas pesquisas, e aí eu apontei essa diferença de geracional, digamos assim, da aplicação dessas duas pesquisas, para mostrar o seguinte: a gente tem o mesmo perfil se reproduzindo. Com 30 anos continua o mesmo perfil sendo reproduzido. E as implicações disso, se a gente voltar mais para trás ainda, fazendo as digressões que a gente precisa fazer, envolve aí uma dimensão e uma divisão diferente, né? Da perspectiva de participação das mulheres no mercado de trabalho, da perspectiva diferenciada, das assimetrias de gênero que permanecem, a má remuneração para as mulheres que acumulam dupla jornada de trabalho. Isso é um fator que a última pesquisa do IBGE, divulgada agora dia 18 de abril, traz, né? Um dado interessante, bastante curioso nesse sentido dessa pesquisa que o IBGE lançou agora no último dia 18, é que os homens passam a desempenhar né, com mais frequência, aumentou o número de homens participando das atividades domésticas. Mas isso, professor, não é suficiente, sabe por quê? Porque o número de mulheres que estão participando e desempenhando as mesmas atividades também aumentou. Então, não há um aumento significativo por parte dos homens e um recuo do universo das mulheres. Não há. As mulheres continuam desempenhando as mesmas funções de tarefas domésticas e também quando ocupadas, né? E aí tem uma outra questão também importante, é que essas mulheres que participam do mercado de trabalho, né, que têm uma ocupação, para o IBGE, elas têm uma ocupação fora do universo doméstico, elas acumulam e desempenham 2 vezes mais as atividades domésticas do que os homens que também são ocupados, né? Elas ocupam o dobro de tempo, são mais de 20 horas semanais por semana, né, que elas distribuem seu tempo ocupadas com tarefas domésticas e trabalhando fora de casa. E os homens que não estão no mercado de trabalho, que estão no ambiente doméstico, ainda assim fazem metade dessas horas de trabalho e serviços domésticos, coisa de 10,8 horas semanais, né? Então, a gente encontra aí uma divisão sexual do trabalho muito explícita, né? Mulheres ocupando dupla jornada de trabalho. Aí, a gente precisa considerar também uma outra dimensão, que é como essa divisão ela se estabelece. Atividades como a atividade do trabalho doméstico sempre foi lida e ela foi historicamente e culturalmente construída como uma atividade de conotação feminina, né? Ligada ao universo da mulher. Por quê? Porque as atividades domésticas são atividades que devem ser feitas por mulheres, né? Que foram concebidas com essa prática. As mulheres pertencem a ela a gestão doméstica, a gestão do lar, o cuidado com a limpeza, o cuidado com os filhos, o cuidado com as pessoas, o cuidado com os velhos, né? Com os idosos, enfim. E isso vai sendo... o que a gente vê hoje é que não há uma grande mudança nessas estruturas, né, macro que empurram para esse tipo de trabalho. E aí a gente encontra essas diferenças alarmantes, essas assimetrias que permanecem, né, e que nos incomodam, que a gente precisa colocar nesses debates para que a gente possa pensar, desenhar e questionar politicamente aí a nossa sociedade para construir de maneira mais equânime aí essa divisão dessas tarefas. Sobretudo nesse contexto de 3 anos já da Lei 150, né, que veio regulamentar a situação do trabalho doméstico. Por favor. Eu quero concordar com a Andressa, né, que o trabalho doméstico é colocado como de responsabilidade da mulher, como se fosse algo natural. Né, como se as mulheres tivessem uma natureza, nascessem com alguma forma de natureza que nos propicia realizar esses trabalhos, não como uma construção social que isso precisa ficar, né, muito claro, é uma construção social. Nós mulheres, desde muito pequenas, aprendemos que o espaço de cuidado das pessoas e das tarefas domésticas é nosso, é de nossa responsabilidade prioritária, né? E eu concordo que essas estruturas ainda não foram consubstancialmente superadas, né? Os dados da pesquisa que a Andressa citou, né, que são dados de 2017, foram publicados agora em 2018, traz que os homens gastam com o trabalho doméstico, e a gente está falando do trabalho doméstico não remunerado, né, o trabalho doméstico que seria para o próprio lar, né, como é chamado. Os homens gastam entre 10 horas semanais com trabalho doméstico,
né, com realizações de cuidados com pessoas ou trabalhos domésticos. E as mulheres gastam 18 horas, né, é quase o dobro. As mulheres do Nordeste gastam 1h30 a mais por semana e as mulheres negras 1 hora a mais por semana, né, do que essas 18 horas computadas. Então, você ser mulher, ser nordestina e ser negra também influencia no tempo que você gasta na realização do trabalho doméstico, né? E eu compreendo e a gente precisa entender que existe um interesse em que a mulher seja prioritariamente responsável por isso, né? Pelo cuidado com o cotidiano, pela reprodução da força de trabalho, né? E é o interesse de uma sociedade capitalista, racista e patriarcal, né? No trabalho, na apropriação do trabalho, ao tempo de trabalho, ao tempo de vida, né? Das mulheres, que é apropriado como se fosse algo natural e não como uma construção social. Correto. Acho que na divisão sexual do trabalho tem 2 princípios organizativos. Um é a separação, que naturaliza atividades de mulheres e de homens. Então, vê o trabalho doméstico, o emprego doméstico como uma coisa da mulher. E a hierarquia que sempre o trabalho feminino é menos valorado que o trabalho masculino. Mas eu queria fazer uma outra provocação aqui. Eu acho que o problema também do trabalho, do emprego doméstico no Brasil é que ele é legitimado pela sociedade brasileira. Particularmente a classe média brasileira gosta de uma empregada doméstica, não é? Mas só que não quer ter o ônus, a responsabilidade de fato, valorizar essa atividade que é digna para milhares de mulheres. Então, não registra, não paga, não é? Ou seja, não se dispõe a fazer nenhum sacrifício, né? Nos seus privilégios, sei lá, não é? É para realmente remunerar. Aí é o problema, de fato, dessa herança colonial, não é? Inclusive, o discurso, não estou fazendo nenhum juízo aqui de valor, mas é uma interpretação sociológica, de muitas pessoas que trazem meninas do interior, muitas vezes menores, inclusive, com a justificativa de que vão ajudá-las, né, a poderem voltar a estudar, e a criança vira, né, faz tudo em casa, etc. e tal. E a pessoa que acha que está fazendo, inclusive, um ato assim de um bem, de caridade, de ajuda, né? E não percebe que há uma exploração aí de uma outra pessoa. Velada, né? Exatamente. E, lamentavelmente, a sociedade interpreta isso com uma certa naturalidade, né? Então, há uma legitimidade a esse tipo de atividade que é muito própria, particular do Brasil, em função exatamente da nossa herança colonial, né? Sansão, esse destaque é importante que você fez agora, né? Porque essa pesquisa do IBGE destaca que 84,4% da população de 14 anos de idade ou mais tinham afazeres domésticos em casa ou endereços de parentes, que correspondia a 142,4 milhões de pessoas. Ou seja, tem essa coisa de traz a priminha, a sobrinha do interior, né, que ela vem trabalhar em casa, e aí tem oportunidade de estudo, tem uma série de coisas que escondem uma exploração do trabalho, né, e uma naturalização exatamente do gênero associado ao tipo de trabalho feito em casa, né, o que compromete ainda mais a regularização desse tipo de trabalho depois da Lei 150, né? Isso, mas um detalhe nesse dado que o professor traz é importante a gente pensar ele com uma certa dosimetria, porque, em virtude de quê? Porque, embora haja contextualizações e aspectos relacionados a essa cultura de trazer do interior para cá, a pesquisa do IBGE, ela não é suficiente para afirmar que esses 146 milhões estão dentro desse universo, né? Que isso é aplicado de forma generalizada. O trabalho doméstico que chega até a faixa etária de 14 anos envolve aí as atividades dentro do seu próprio lar, assim como atividades de parentes, né? Então, imagine jovens, adolescentes que moram na casa dos pais e também nas proximidades da casa dos avós, e com isso acumula atividades domésticas no ambiente familiar de maneira mais extensa.
Um outro dado que eu gostaria de retornar, voltando um pouco para pensar isso aí, é que nessa divisão sexual do trabalho é importante a gente pensar que ela é construída no universo do trabalho doméstico também de forma diferenciada, né? Então, se você tem, ainda voltando àquela dimensão do espaço público, a divisão de público-privado para homens e mulheres, as atividades de cuidado da casa e cuidado de pessoas é voltada para as mulheres, mas as atividades do trabalho doméstico, quando são direcionadas para os homens, são as atividades de quê? De motorista, né, ou de mordomo, ou de jardineiro, que são atividades que estão também voltadas e são caracterizadas como aquelas atividades do espaço público. E aí, novamente, a gente tem aquela divisão sexual do trabalho voltada ainda a uns moldes, né, pré-sociedades modernas, digamos assim, né? Então, a nossa conformação de sociedade, na maneira como a gente foi organizando a divisão sexual do trabalho, ela se deu dessa maneira e até hoje isso consegue se reproduzir dessa maneira, né? Ainda com essa divisão assim do trabalho. Uma questão que eu acho que fica aí para a gente pensar, e aí é pensar de maneira coletiva. A gente está pensando aqui, fazendo um debate público do que significa um problema de ordem sociológica, antropológica, ou seja, de rever nossos acordos morais, sociais a respeito de um tema. E aí, nesse sentido, a gente pensar como a gente pode educar a sociedade ou como a gente pode mudar essa perspectiva dessa construção, né, dessa divisão, como a participação de homens e mulheres na gestão, na autogestão das suas próprias atividades domésticas, porque aí é um cuidar de si, né, como diria Foucault, é você cuidar da gestão do seu lar, é você cuidar da gestão das suas atividades, porque as atividades do trabalho doméstico, quando pensadas como uma categoria do IBGE, ela está pensada como lavar roupa, lavar louça, cozinhar, passar, limpar a casa, cuidar de criança. Então você tem uma divisão que não se estabelece de maneira igualitária. Você tem aí a preponderância das mulheres acumulando, né, essas atividades. Pois não? Desculpa, eu não queria interromper seu raciocínio. Eu só queria dizer que a perspectiva de você fazer um pacto, não é? De redução, de combate, ou de mitigação do trabalho, do emprego doméstico, passaria por você realmente reconhecer que esse é um emprego e aplicar a lei. A sociedade não está disposta a fazer isso, não é? Então, veja, esse é o problema. A sociedade brasileira está disposta a fazer esse pacto de realmente combate a esse tipo de exploração de trabalho? Me parece que não. Então, sou bastante cético sobre a perspectiva, porque ele é muito barato. Ele é muito barato para as pessoas. Evidentemente, você tem uma apropriação do tempo de outra pessoa que libera você para outras atividades, né? E atividades, inclusive, muitas vezes incômodas, né? Da limpeza de casa, etc. e tal. Então, você tem alguém que faz muito barato, que muitas vezes custa para você algo equivalente a uma assinatura de TV a cabo, uma prestação de carro, não sei o quê, não é? E que para você, então, você acaba, né, não acaba incorporando aquilo com algo importante para a sua vida, etc. e tal, porque te libera para as outras atividades. E você tem, tanto que é o reconhecimento tardio, imagina, não é? Tardio, 2015, é revelador de algo no ser brasileiro. E veja, como foi dito aqui, você lembrou bem, a resistência gigantesca da sociedade em relação à equiparação de direitos, etc. e tal. Então, eu acho assim, nós temos que realmente trabalhar nessa perspectiva. Agora, se não houver uma fiscalização e não houver a própria sociedade se dá conta que isso é algo que nós temos que superar, não é legal você ter alguém, um serviçal à sua disposição nessa perspectiva de que você pode assumir as atividades, a gente não vai superar isso, não. Diga, Amanda. Isso. Eu penso que é discutir, é debater, né? É também construir políticas públicas para as mulheres e pensar a divisão sexual do trabalho em si, né? Pensar que é real, ela existe, essa separação, essa hierarquia que traz desigualdades para homens e mulheres, que afeta como as mulheres vivenciam suas vidas, como elas acessam a direitos, como elas organizam suas vidas, né? O trabalho doméstico realizado prioritariamente por mulheres, ele é funcional a essa sociedade, sim, eu concordo, né? Ele é funcional
para reproduzir a vida social e humana, para reproduzir o cotidiano, para reproduzir força de trabalho para o capital, né, para liberar mulheres, ele se dá liberando muitas vezes mulheres da burguesia e das classes médias, né, para que se insiram no processo de produção de riqueza, né, implicando esse trabalho, externalizando esse trabalho a mulheres da classe trabalhadora mais pauperizadas, né. Mas eu também acredito que é possível debater, questionar isso. Eu acho que a gente precisa pensar em políticas públicas para isso, né? E aí eu já vou criticar o governo, porque você tem um governo ilegítimo que acaba com o Ministério de Mulheres, de Promoção de Igualdade Racial, né, de Direitos Humanos, coloca ele como responsabilidade de um ministério muito mais amplo, né, que já demonstra que o propósito desse governo não é discutir políticas para as mulheres, para os negros e para os indígenas, né, os direitos humanos em si, né, é pensar em políticas públicas, né, que consigam, nessa sociedade, se a gente não consegue falar em superação e igualdade, mas em redução, né, em redução das desigualdades entre os homens e as mulheres. Perfeito. Esse contexto político acaba agravando ainda mais a possibilidade da gente ver implementada e efetivada essa nova legislação que, como o Sansão bem destacou, é muito recente, são 3 anos, né, da lei da 150. Bom, a gente vai fazer agora um breve intervalo e retornamos daqui a pouquinho para continuar o debate sobre o emprego doméstico. E você que está nos assistindo pode aproveitar esse intervalo para enviar a sua questão para o nosso WhatsApp pelo número 99193 6032 e participar conosco do nosso programa. Até daqui a pouco.